somente crer. Pastor Milton. Somente crendo, ó Pai, por isso estamos na Tua presença, na Tua casa, para render a Ti, Senhor, louvores, render a Ti, Senhor, graça, render a Ti um pedido de misericórdia sobre todos nós, Pai Santo, que estamos em uma mesma dimensão humana e precisamos do Senhor a cada instante. Cada pessoa na face desta terra precisa pensar desta maneira, porque todos estão patentes, nus na Tua presença. E é o Senhor quem sonda os rins e os corações. É o Senhor quem salva, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta. Em tudo, Senhor, dependemos de Ti. E agora pedimos o perdão dos nossos pecados. Pedimos também as Tuas bênçãos sobre o pastor Cícero e aquela congregação ali em Sinop, onde cremos que já estão reunidos ali, Pai. Seja com eles. Seja com todo o Teu povo, ó Pai, que a Tua unção esteja na Tua igreja, pois a Tua igreja, Senhor, é uma parte do Senhor. Nós rogamos humildemente pedindo perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, nosso eterno Deus. Damos graças a Deus por mais esta manhã, no qual Deus nos concede, irmãos, o privilégio de podermos adorar a Ele, né? Deus abençoe os irmãos de Terra Nova que estão conosco. Se sintam em casa, né? Vocês estão na casa do Pai. Nós estivemos ontem na Gleba 5000, no meio de muita chuva e muito barro, mas conseguimos passar. Chegamos na casa dos irmãos, visitamos eles, e eles lá estão também esperançosos nesta graça, irmãos. Graças a Deus por isto. Nós vamos ler uma escritura, já foi citada, né? Romanos capítulo 5, sem perca de tempo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Aleluias. Então, a tribulação produz a paciência. E nós precisamos de paciência. Nós precisamos de paciência. Tem uma frase aqui muito importante. Se fores tentados, não cedas à tentação. Se fores tentados, que isso aí somos tentados milhares de vezes, né? Mas a frase é essa: não cedas. Por quê? Jesus não cedeu. Jesus foi tentado em tudo, mas não cedeu em nada. Então este é o caminho da vitória, é não ceder. Porque, irmãos, quando nós não cedemos, nós estamos fazendo o quê? Resistindo. E a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não suporta ser resistido pela palavra. Ele quer que a palavra ceda para ele. Ele queria que a palavra cedesse para ele lá no deserto, quando a palavra estava lá com fome, né? Com 40 dias de jejum. Ele queria. Ele disse: tu não és o filho de Deus? Não diz que é filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pão e come. Aí a palavra respondeu para ele. Veja só que a palavra não cedeu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, isso aí foi um tiro que deixou Satanás com as pernas cambotas. Então, quando nós não cedemos, nós estamos vencendo. E Jesus venceu, e Jesus também quer nós vencendo. Por isso Paulo diz: por isso somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E por si mesmo, por amor, se entregou por cada um de nós. Mas, irmãos, nós temos aqui algumas tiragens, né, parágrafos da mensagem do profeta, onde o profeta se baseia nesta escritura que nós lemos em Romanos capítulo 5, sobre tribulações. Na mensagem Eu Sei, parágrafo 46, o profeta diz o seguinte: veja bem, nós pedimos conforto e paz. Nós pedimos conforto e paz. Aí ele diz: Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder: provas e tribulações. Já pensaram? Quer dizer, nós pedimos conforto e paz. O humano, o homem de fora, quer conforto, quer paz. Mas o que Deus tem de melhor para nós, Ele nos dá. O profeta diz: provas e tribulações
é melhor do que conforto e paz. É um paradoxo, né? Tribulações e provas ser melhor do que conforto e paz? Irmão Brana, mas é a palavra. Nosso conforto está logo além do rio. O conforto que Deus quer para nós não é aqui, irmãos. O conforto que Deus quer para nós é no milênio. Sim, lá Ele tem conforto para nós, mas aqui Deus tem provas. Se é filho, tem que ser provado primeiro. Aleluia. Se é filho, tem que ser provado primeiro. Deus deixa os problemas virem. Deus deixa os problemas virem sobre os seus filhos. Deus deixa. Na mensagem de Hebreus capítulo 4, o profeta diz no parágrafo 23: agora observe então, eles vieram para o deserto do pecado. Eles vieram para o deserto do pecado. E as águas eram amargas. Eles quem? O povo de Israel, quando saíram do Egito. Mara quer dizer amargura. Porque Deus os dirigiu. Por que Deus os dirigiu às águas amargas? Por que Deus fez isso? É uma interrogação. Parece que Ele deveria ter lhes dirigido às boas águas. Quer dizer, segundo o nosso pensamento, o nosso intelecto, Deus deveria ter dirigido aquele povo às águas boas, às águas tranquilas, águas doces, né? Saudáveis. Mas Ele dirigiu aquele povo às águas amargas, para que então Ele pudesse provar a fé deles. Aí está o problema. Deus prova a fé de cada filho. Ele gosta de fazer isso. Aleluia. Deus gosta de fazer isso. Ele gosta de colocar tribulação sobre você, mostrando que Ele pode mostrar seu amor e seu poder. Deus gosta de colocar tribulação sobre nós para poder mostrar o seu amor para conosco e o seu poder. Por isso, irmãos, Paulo disse, a Bíblia diz, a palavra, não vem tentação, Coríntios 13, 2 Coríntios capítulo 13, não vem tentação senão humana. Muitas vezes nós sofremos, mas eu estou sendo tentado. Não, as tentações são humanas, Deus disse. Então aquilo que é humano é fácil de ser superado. Não é Deus tentando os seus filhos. As tentações são humanas, são da carne. Por isso, quando fores tentado, não ceda. Não devemos ceder às tentações. Ele gosta de colocar a tribulação sobre você, mostrando que Ele pode mostrar seu amor e seu poder. Amém por isto. Como pode as pessoas hoje, que não creem na obra de milagres de Deus, quando vêm as tribulações, eles simplesmente dão por entregue e seguem em frente, se dão por entregues. Oh, irmãos, nós temos testemunho disto, pelo longo da estrada,
pessoas que dizem que é crente, eu creio e glória a Deus e tanta coisa, e falo em línguas e faço tanta coisa, quando vem a primeira prova, eles dizem, não dá mais. Isso aí acontece, irmãos, no meio religioso, no meio denominacional. Agora, no meio cristão é diferente. O cristão tem um tutor que cuida dele, preparando ele para entregar para o seu Senhor. Esse tutor é o Espírito Santo. Esse tutor é a mensagem do profeta. Aleluia por isso. Não, mas nós cremos que Deus opera milagres. Nós cremos. Ele não pode. Deus tem. Deus tem tudo, irmãos, para todos. Deus não é uma fonte que possa se esvaziar. Deus é uma fonte inesgotável. Aleluias. É o rio da vida que flui, águas vivas. Ele é toda a fonte de vida que há. Deus é eterno. Na mensagem a semente da serpente, no parágrafo 57, o profeta diz assim: então, por que ele permitiu que a enfermidade viesse? Por quê? Para mostrar que ele era o curador. Amém. Estou me sentindo religioso nesse instante, diz o profeta. Sim, Senhor. Ele enviou, ele permitiu que a enfermidade viesse para que ele pudesse mostrar que ele é o curador. Aleluia. Sim, Senhor. Oh, puxa, estes são os seus atributos. E por isso ele deixa os problemas virem. Deixa vir os problemas, irmãos. E por isso ele deixa a tristeza chegar. É Deus que permite, irmãos, que a tristeza venha sobre os seus filhos. Por isso que ele deixa que a tristeza venha, para mostrar que ele é a alegria. Certamente é. E por isso isto que nós temos a noite para provar que há um dia. Aqui a frase teria que ser: é por isso que nós temos a noite para provar que há o dia. Aleluias. É por isto que temos mau humor, muitas vezes, para mostrar que há paz com Deus, paz com nossos irmãos, paz paz na nossa casa. Ele é o príncipe da paz. Então, onde ele está, há paz. Ele disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. A paz que ele dá é permanente, irmãos. Aleluias. Então temos paz com Deus. Ele é maravilhoso, diz o profeta. Deus é maravilhoso. Na mensagem o princípio e o fim da dispensação gentia, no parágrafo 29, o profeta diz assim: muitos são os testes do justo, muitos são, mas Deus os livra de todos. Quão maravilhoso isso é!
Como agradecemos por isso? Provas e tribulações, testes, tudo contribui para o bem. Para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito de Deus. O propósito que Ele propuser em si mesmo, de congregar todas as coisas em si, em Cristo, na dispensação dos tempos, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1 fala isso. Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você, e então Ele fará grandes coisas por você. Aleluias! Oh, irmãos, Deus está trabalhando para isso, irmãos. Ele está trabalhando para isto, para fazer grandes coisas por você. Aleluias! Aqui na mensagem, como poderei vencer, o profeta diz no parágrafo 75, 8 vencedores nos dias de Daniel, quer dizer, 8 vencedores nos dias de Daniel. Lá havia 4 vencedores que podiam suportar as provas do fogo e dos leões. Agora nós esperamos ser provados. Esta é uma boa lição para o meu irmão lá atrás também. Aquele que vem para Deus deve ser provado primeiro. Provado em quê? Com a palavra. Provado com a palavra. Glória a Deus por isso, irmãos. Pela palavra nos provar. Quando você está provando, quando Deus fala conosco, é porque Deus nos ama. Se Deus parar de falar conosco, é porque Ele virou as costas para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fala conosco. E quando a prova está vindo, você não pode vencer. Você não pode vencer a não ser que a prova lhe seja dada. A não ser que a prova venha, você não vencerá. Diz o profeta: nenhum homem jamais poderá vencer. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, Ele teve que vencer, para mostrar para nós que, como eu venci, vós vencereis. Ele disse para os discípulos. Glória a Deus. Oh, irmão, Deus quer vencer conosco. Ele não quer vencer só. Ele precisa de nós. Por isso Ele nos prova. Ele diz: a prova está vindo. Você não pode vencer sem ser que a prova lhe seja dada. Então nós precisamos amar as provas. Regozijo na tribulação, como disse São Paulo. Não mau humor na tribulação, mas regozijo. A prova é que o milagre veio no cárcere lá em Filipos. É porque aquelas provas, Paulo todo amarrado de ferro, mas Silas estava cantando, louvando a Deus. Aí o milagre desceu lá na cadeia, e o anjo veio e salamancou os alicerces do presídio. O presídio foi estourado, e salvou uma família ali,
que trabalhava naquela cadeia. Glória a Deus por isso. Oh, Jesus. Jesus disse: para aquele que vencer, a prova é a maior coisa que alguma vez já aconteceu com você. Já pensaram? Não foi uma cura que você recebeu, não, porque a cura ela só cura o corpo, mas a prova ela estabelece a alma, ela estabelece. E eu creio que está escrito nas Escrituras. Pedro disse que nossas lutas valem mais para nós do que o precioso ouro. Aleluias. Quanto não vale o ouro, irmãos? Quantos não existem aí correndo atrás do ouro, querendo enricar através do ouro? Ele está cometendo um engano, ele está ferindo a natureza. E Deus disse: eu destruirei aqueles que destroem a terra. Deus não mandou o homem destruir a terra. Deus disse: cultive a terra e coma dos frutos da terra. Mas o homem está destruindo a natureza. Vale mais do que o ouro. É tempo de provas. É uma boa evidência para nós, é que Deus está conosco, diz o profeta. Quando somos provados, pois todos os filhos de Deus são provados e testados. Todos, irmãos. Não adianta o irmão Milton querer correr. Não, eu vou correr para aquele outro lugar, para aquele outro, para não ser provado. Não tem jeito. Nós temos que agradecer a Deus pelas provas, porque é Deus nos amando, é Deus cuidando de nós. Mais um pouquinho aqui, irmão, na mensagem. Cristo louva os seus. Quer dizer, na mesma mensagem aqui, né? Cristo louva os seus. As perseguições e provas, veja só, as perseguições e provas contribuem uma parte normal da vida cristã. É normal. É uma parte normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer acerca delas. Veja bem, há somente uma coisa a nós fazermos acerca das provas e tribulações e perseguições: é entregá-las todas a Deus. Entrega a Deus, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confiemos nele e ele fará o resto. Não julgue. Deixe sua obra e julgamento final a cargo de Deus. Oh, irmãos, quantas pessoas entram em julgamento contra o seu próximo, contra o seu irmão. A Bíblia não aceita isso. Tiago disse que com a nossa língua nós louvamos a Deus. Tiago 3, capítulo 3. Com a mesma língua que nós louvamos ao nosso Deus, nós julgamos a criação de Deus. Nós julgamos o homem que é a imagem de Deus. Para quê? Para nossa própria condenação. Porque Deus não autorizou nós julgar, nós falar mal dos nossos irmãos. Se nós falando bem, estamos amontoando,
estamos perdoando pecados, estamos tirando almas do inferno. Falando mal, nós estamos colocando alma no inferno. Então vamos fazer o contrário, vamos falar o bem, né? Dizer o bem uns dos outros, porque nessa dimensão não tem ninguém melhor do que o outro não, irmão. Quanto mais nós queremos se fazer de bom, aí é que nós vamos diminuindo, porque só há um bom, Jesus disse. Ah, Senhor, bom mestre, Jesus disse, só há um bom que é Deus. Tu sabe os mandamentos? Sei. Ele era judeu, né? Israelita. Mas ele sabia, mas ele faltava um. Ele não amava, né? Ele amava as riquezas do mundo. Ele não amava o amor com amor ágape. Que o amor ágape, ele vai além destas coisas, além do natural, além daquilo que vai se transformar em cinza vulcânica. Para que investir aqui, irmãos? Para que construir edifícios para depois virar pó? E daí os justos caminhar por cima, pisando na cinza. Para quê? Por isso as Escrituras diz: sois edificados para a morada de Deus em espírito. Deus quer morar em nós, irmãos, em espírito. Deus morando no homem, no ser humano. Então é cargo de Deus, irmãos. Então precisamos entregá-las, as tribulações, a Deus. Entregá-las a Deus. Recordem, todos estes grandes homens que tomariam a maior parte do nosso culto matutino, podemos dizer que eles passaram pelas provas e viram a Deus. Abraão, né? Isaac, Daniel, Moisés, eles passaram por provas, mas eles viram a Deus. Jó, quem passou por mais prova do que Jó, irmãos? Mas ele viu a Deus. Aleluia! Ele viu quando Jesus destrancou o paraíso, que o corpo físico estava na cruz. Ele desceu às partes mais baixas da terra, tomou as chaves da mão do inimigo e abriu o paraíso e soltou Jó, irmãos. Ele viu a Deus. Jó viu, Abraão viu, Sara viu, Moisés já estava lá há muito tempo, né? Moisés foi levado como Elias foi, né? Só foi diferente a carruagem, né? Mas já estava lá. E é assim que Deus faz. Todos estes grandes homens que tomariam a maior parte do nosso culto matutino, quer dizer, para falarmos sobre isto, sobre eles passaram pelas provas e viram a Deus. Aleluia! Eles passaram pelas provas e viram anjos. Eles passaram por provas e revelações e viram sinais e maravilhas, coisas, mas nenhum deles viu o que Jó viu. Irmão, Jó é uma exceção. Jó viu coisa que ninguém viu. Jó viu seus 7 filhos ser trazidos de volta aqui. Vocês já pensaram nisto? Serem trazidos aqui. Não foi na outra dimensão, não. Foi aqui na terra. Deus restaurou os 7 filhos dele de volta. Não é que nasceu, foi esperar nascer um, daqui 2 anos nascer outro. Não. Foi instantaneamente. Deus restaurou a vida dos 7 filhos de Jó aqui na terra.
ninguém viu o que já viu. Aleluia! Ninguém, nenhum deles, nenhum profeta. E recordem, essas provas são trazidas sobre você do mesmo modo que foi sobre eles, para que você não diga: bem, talvez eu seja correto, talvez a Escritura seja verdade. Não é negócio de talvez, irmãos. Talvez a cura divina esteja correta, talvez o Espírito Santo esteja certo, mas quando você obtém aquela experiência e sai daquele monte de cinzas, e você obtém a revelação de Deus, através do batismo com o Espírito Santo, você grita, você pode gritar, aleluias. Vamos dizer, irmãos: eu sei que o meu Redentor vive, porque Ele vive em mim. Aleluias, eu sei que o meu Redentor vive, porque Ele vive em mim, Ele vive em nós. Cada crente cristão tem que ser colocado nestas provas. Cada crente cristão tem que ser colocado no monte de cinzas, para que então ele possa vir com uma experiência e possa dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias, aleluias. Oh, irmãos, quão bom e quão suave é, disse o salmista, que os irmãos vivam em união. Deus quer ver nós em união, para que Ele possa vir para a nossa redenção. Ali havia muito de você em você. Deixa isso sair. Aquilo que é de você, deixa sair de você. Ali havia muito de você em você, até Deus ter que espremer aquilo através das provas. E enquanto está acontecendo esta espremedura, Deus nos espremendo, irmãos, é difícil, é um passo difícil, mas é suportável, porque não vem provações senão humanas, diz a Bíblia. É difícil, mas após algum tempo os céus voltam a clarear e você vê o propósito de Deus. Então você clama: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias Ele se colocará sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui, irmãos, isso aqui não é leite, isso aqui não é leite com água, não. Isso aqui é leite com nata. Isso aqui é a palavra de Deus. Mas aqueles, concluindo aqui, irmãos, mas aqueles a quem estamos tão interessados nesta noite, além de nossos assuntos nacionais, é aquele grande e glorioso que está vindo, diz o profeta, para estabelecer um reino, aleluia, que não terá nenhum fim. É o Senhor Jesus, teu Filho. Então eles amontoarão as armas, o toque de silêncio soará,
e lá não haverá mais guerra. Aleluias! Eles plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Eles construirão casas e habitarão nelas. Isaías 61. Habitarão nelas eternamente, para sempre. Não haverá mais guerra, não haverá mais contenda, não haverá mais tribulação, não haverá mais prova, porque tudo está vencido por aquele que virá, o grande e glorioso Senhor. E depois daquilo, nunca mais haverá problemas. Oh, irmãos, estamos caminhando para isto. Por isto, que quando vier a tentação, não ceda. Põe uma estaca ali e diga: eu sei que o meu Redentor vive. Então, se Ele vive, Ele está vivendo para nós. Ele está vivendo para o cristão. Deus vive, irmãos, para os seus. Deus deu a vida dele para os seus. Então a vida de Cristo é para os seus. É para a sua noiva. A noiva e Cristo são um. Por isso é preciso vir essas tribulações, para que nós possamos entender que nós de nós mesmos, nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Você pode ir a São Paulo, pode ir ao Rio de Janeiro, pode ir a Goiânia, pode ir a Cuiabá, pode ir a Sinop, pode ir a qualquer lugar neste corpo terreno, nesta dimensão humana, no sentido natural. Mas o homem interior, ele não sabe dar nenhum passo. Davi exclamou: Senhor, me ensina. Um homem como Davi, né? Deus disse: Davi é um homem segundo o meu coração. E Davi disse que não sabia dar nenhum passo. Nenhum passo. E nós? Que passo nós podemos dar? O profeta disse: a única coisa que nós podemos fazer é aceitar. Aceitar os requisitos dele. O resto é negócio de Deus. É Deus quem faz, irmãos. É Deus quem faz. Não é eu tentando fazer. Deixa o homem de fora sair da frente. Tira o eu de lado. Como disse o pastor Euclides, o homem precisa morrer, o eu. Como diz aquele hino: quando o eu for tirado, então sobre as águas poderemos andar, como Jesus andava. Porque quando ele vier, irmãos, veja bem o que diz aqui. Quando ele vier, não aconteceu até os filhos hebreus serem forçados a entrar na fornalha ardente. O milagre só aconteceu quando eles foram forçados a entrar na fornalha. Aquilo ali foi o que? Tribulação, irmãos. Homens como nós ter que ser amarrados, jogados dentro de um monte de brasas e fogo. Já pensaram? Aquilo deve ter caído alguma coisa na mente deles. Mas na alma, o homem interior estava dizendo: nós não cederemos,
nós não cederemos, ainda que nós morra ali naquela fornalha, mas nós não vamos nos prostrar diante deste sistema religioso do rei. O que aconteceu? A vitória, irmãos. Eles não cederam, e quando eles foram jogados, aí foi hora do glorioso, o quarto homem, o Senhor da glória, descer dentro do fogo e passear mais eles dentro do fogo. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé nesta hora. É isto que nós precisamos, é de nos render a nós mesmos e aceitar o plano de Deus para nós. Deus quer nos ver em aperto, porque se nós tiver muita folga, nós fica vaidoso, aí Deus não pode trabalhar através de nós. Amém por isto? Amém, amém, aleluias. Vamos nesse instante, irmãos, agradecer a Deus. Vamos pedir ao irmão William que faça a oração final aqui. Se você tem uma necessidade, coloca diante de Deus nesta hora, que Deus está aqui para nos dar a vitória, que nós precisamos desta grande graça de Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Oh Deus, quão agradecidos, Senhor, estamos. Oh Deus, disse São Pedro, as provas e tribulações são mais preciosas que o puro ouro, Senhor. E é nisso que o Senhor trata conosco. É aí que o Senhor pode nos moer, porque a rosa tem que ser moída para extrair o perfume. Ajuda-nos a reconhecer que o Senhor está tratando conosco, que o Senhor está nos corrigindo, que o Senhor está nos açoitando, mas que tudo isso é para o nosso bem. Oh Deus, abençoa cada coração nesta manhã, abençoa cada pessoa que recebeu essa palavra, que essa mensagem possa vir de encontro com as necessidades deste povo. Continua abençoando esta igreja, abençoa o pastor Cícero, abençoa o trabalho em Sorriso, abençoa o trabalho em Sinop. Oh Deus, prepara os nossos corações para logo mais à noite, para darmos continuidade neste culto, Senhor. Os irmãos de Alta Floresta, oh Deus, lembramos daquele trabalho nessa hora e pedimos que o Senhor continue abençoando este pastor. Pastor Milton, abençoa sua família, sua esposa, seus filhos, seu ministério. Oh Deus, guarda cada um nas tuas mãos e dispersa-nos em paz, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoa. Com a fé no Filho de Deus é a fé que vence o mundo. Abençoa um ao outro. Deus ajuda. Amém.